Olá, eu sou Gabriel Moreno, especialista em RPA, e no vídeo de hoje eu vou demonstrar uma nova funcionalidade da UiPath, onde os robôs têm a capacidade de se recuperar de erros que ocorrem durante a automação, sugerir correções e até mesmo fazer essas correções de forma automática para a gente. Vamos lá então? No cenário que a gente tem hoje aqui, nós temos um formulário para preenchimento, e quando eu clico em salvar, esse formulário ele simplesmente é limpo. Nós temos esse formulário construído em HTML mesmo, e estamos mapeando cada parte desse formulário utilizando o nosso ID, a tag ID, atributo ID de cada tag, tá bem? Então, no nosso orquestrador, nós temos uma pasta configurada com os nossos processos, tá bem? E esses processos aqui é o que a gente vai utilizar para a nossa automação. Então eu vou executar aqui, primeiramente, o processo, para a gente poder observar como que ele está funcionando, tá bem? Então botei o processo para executar, vamos aguardar aqui a execução. Então vocês podem ver que ele faz o preenchimento dos campos e salva limpando o formulário. Então, se a gente pode ver aqui, nós tivemos um sucesso. Agora vamos fazer o teste com o UiPath Healing Agent. Então vamos editar o nosso processo cadastrado. Vamos na última aba, e na última aba vocês vão ver que a gente tem duas novas opções, né? Ela está em Preview, então a gente tem o Enable Healing Agent e o Enable Healing Agent Self-Healing, tá bem? Então qual a diferença das duas opções? Na primeira opção, ele simplesmente vai sugerir e recomendar alterações para a gente fazer no nosso código quando algum erro ocorrer. E na segunda opção, ele vai fazer a correção para a gente no tempo de execução, mas não vai corrigir o nosso processo. Essa correção tem que ser feita por nós. Isso é importante. Então, eu vou desabilitar essa segunda opção e vou pedir para ele me trazer somente uma sugestão. Então, eu vou salvar aqui. No nosso formulário, eu vou alterar o ID do nome, do input nome, vou colocar somente nome. Vou atualizar a nossa página aqui. Vamos observar, agora estamos com o ID somente nome, tá bem? Vamos voltar no nosso orquestrador e executar o nosso processo novamente. Já vamos aqui abrir os logs e a nossa janela aqui de preenchimento. Vocês podem ver que já tem alguns logs ali atrás do Healing Agent. E vamos aguardar a execução. Bom, então nossa execução ela finalizou. Nós temos alguns logs aqui, vocês podem ver que ela não foi executada com sucesso, né? Ele nos disse que existe um erro no type into do nome e que iniciou o Healing Agent aqui para tentar se recuperar desse erro, mas como a gente habilitou que a gente queria somente a sugestão, então o nosso processo ele finalizou com falha, tá bem? Então vocês podem ver que aqui, além do Job Details e os logs, agora a gente tem uma aba chamada Healing Agent. Então clicando nessa aba Healing Agent, a gente consegue ver os detalhes dessa execução e os erros que ocorreram nessa execução. Então, a gente tem aqui algumas opções, então que o erro ocorreu no nome completo, né, no type into do nome completo, né, que ele tira alguns prints da execução antes e before healing, que no caso a gente não pediu para ele habilitar ainda, e ele também dá algumas sugestões para a gente considerar em atualizar o novo target. Então a gente pode também, além disso, baixar esse debug file e importar dentro do nosso estúdio. E é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos clicar aqui em Download Debug File e vamos aguardar o download desse arquivo iniciar. Então agora que a gente fez o download desse arquivo, eu vou salvar ele na minha pasta de downloads com sugestão de correção. Vou clicar em salvar e vou voltar para o nosso UiPath e a gente vai ter uma aba aqui agora chamada Autopilot, e lá em cima nós temos 3 ícones
E o último ícone, se a gente deixar o mouse em cima, a gente vê que a gente consegue importar aquele arquivo que a gente fez o download no orquestrador. Então vamos clicar em importar, vamos selecionar a nossa sugestão e agora a gente vai poder ver que aqui na nossa aba do Automation Pilot, ele traz algumas opções. Então, a gente viu as atividades afetadas, pode ser uma ou mais de uma. Nós vamos expandir aqui, nós temos exatamente os prints que nós tínhamos anteriormente lá, tá bem? E também nós temos uma sugestão de correção. Então, ele identificou que o meu seletor não é mais input nome, e sim somente nome, e a gente pode ver a âncora também e aplicar essa seleção. Então, nós vamos aplicar ela aqui, ele vai nos trazer para o nosso seletor, nós podemos confirmar essa seleção, então eu vou confirmar a seleção, vou salvar o nosso projeto e publicar novamente. Então, com o nosso processo publicado, nós podemos voltar aqui na nossa pasta, atualizar o nosso processo e vamos executá-lo novamente e vamos ver se agora a execução ela ocorre com sucesso. Vocês podem ver agora que a correção surtiu efeito e ele preencheu o nome completo sem problema nenhum. Então isso é muito legal e muito interessante para a gente e facilita bastante na hora de corrigir os nossos códigos e reduz o nosso tempo, né, de correção em produção. Porém, a gente ainda tem outra funcionalidade aqui dentro da edição do nosso processo, que é o Enable Healing Agent Self-Healing, que é onde ele vai tentar corrigir esse erro e seguir com o processo. Então vamos habilitar ela, vamos atualizar, vamos vir aqui no nosso código novamente e agora eu vou tirar o input do e-mail, vou tirar o input do telefone, tá bem? Para dar erro no telefone. Vou salvar aqui, vou vir aqui, vou atualizar a nossa página e vamos ver aqui o ID ficou somente telefone, não input telefone. Perfeito, é isso que a gente precisa. Vamos agora abrir novamente o nosso orquestrador. Vamos executar o nosso processo. Vamos ver os logs e vamos aguardar a execução. Vocês podem ver que no preenchimento do telefone, ele já demorou para fazer o preenchimento. Antes ele estava fazendo de forma rápida. Agora vamos aguardar o self-healing entrar em ação, enquanto a gente acompanha os logs e a automação. Então vocês podem ver que mesmo com o erro no typing do telefone, ele preencheu o telefone e conseguiu seguir a execução de forma normal da nossa automação. Então a gente pode ver aqui que nós temos alguns logs, né? Então que o Healing Agent ele entrou em ação e que ele iniciou a recuperação e ele conseguiu se recuperar desse erro de forma automática. Então, se nós virmos novamente aqui na aba Healing Agent, nós também temos as opções e a correção agora que ele fez, ID telefone para input, de input telefone para ID telefone, que foi o recomendado por ele. Ele não fez essa alteração no nosso código, porém ele fez em tempo de execução e conseguiu finalizar nossa automação sem que ela desse erro, tá bem? Ele também traz os prints e também traz a possibilidade de fazermos o download do debug file e importarmos ele para o nosso estúdio, aplicando a correção de forma automática no nosso código, certo? Isso é muito legal.
Então, aqui a gente ainda tem mais algumas funcionalidades dele. Então, nas propriedades de algumas atividades, agora a gente tem nas opções o Healing Agent. Então, o Healing Agent, a gente pode escolher algumas coisas. Então, se ele é oriundo do processo, igual a gente configurou antes, se ele está desabilitado ou somente para recomendação, tá bem? Então, a gente tem isso no Web Application Browser, nós temos isso dentro, por exemplo, do TypeInto também. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha e deixe seu comentário sobre o que você achou do UiPath Healing Agent.